E dentro dessa investigação de amenorreia secundária, quando a gente tem uma alteração de FSH, como é que a gente segue? Boa. Então, assim, o FSH, no passado, era um teste que a gente não pedia já de cara, assim, Uhum, né? Porque, enfim, era caro, era difícil, às vezes não era tão fácil, assim, né? Da paciente conseguir. E hoje a gente sabe que, com a evolução, né, do mundo, a gente hoje pode pedir, né? E deve pedir o uhum, FSH na investigação inicial. Então, assim, temos um TSH normal, temos uma prolactina normal. E aí a gente vai olhar para o FSH. Ele pode ser normal, ele pode ser aumentado ou ele pode ser reduzido, né? uhum, Bom, se eu tenho um FSH alto, né? Se eu encontro ali, a paciente me traz e o FSH tá elevado, tá acima de 25, né? Opa, só um pouquinho, né? Essa paciente, ela tem então um hipogonadismo hipergonadotrófico, né? uhum, O ovário não está produzindo estrogênio, mas a hipófise está mandando, né, FSH para esse ovário. Então é um hipo-hiper que essa paciente tem. uhum, O que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar que assim, ó, existe um diagnóstico que é super importante da gente fazer, né? Que é o diagnóstico de insuficiência ovariana prematura, a famosa IOP, uhum, né? Então, eu tenho que ver se o FSH é acima de 25. Se for acima de 25, a gente vai repetir esse FSH em pelo menos 4 semanas de novo, né? E se de novo deu acima de 25, a gente tem um quadro de insuficiência ovariana prematura, né? Então, uhum, essa foi a causa aí, né, do hipogonadismo hipergonadotrófico. A causa da menorreia é o ovário. O que tem que pensar? Sempre em causas genéticas, né? A uhum, principal causa de hipogonadismo hipergonadotrófico, sobretudo em mulheres jovens, né, são causas genéticas. Então, a gente pode ter aí algumas alterações genéticas que podem ter causado essa insuficiência ovariana. Se ela tem entre menos de 30 anos, né, de idade, é mandatório a gente pedir cariótipo, porque às vezes a gente pode uhum, encontrar aí umas deleções, a gente pode encontrar mosaicismos, a síndrome de Turner, né? uhum, É mais comum Turner dar amenorreia primária, mas pode, em alguns casos, sim. dar amenorreia secundária, então tem que pedir cariótipo se ela tem menos de 30. Entre 30 e 40, individualiza, né, se vai ou não fazer o cariótipo. Uhum, Que mais a gente pode pensar como causa, né, de hipogonadismo hipergonadotrófico? A gente tem que pensar também na possibilidade de essa paciente ter feito algum tipo de tratamento, uma químio ou uma radioterapia, né, então iatrogênica, né, às vezes a uhum, químio e a rádio podem provocar, né, o hipogonadismo hipergonadotrófico, e aí a paciente acaba entrando em amenorreia. Tem que pensar também nas doenças autoimunes, né, então doença de Addison, tireoidite de Hashimoto, né, essas doenças que podem provocar insuficiência uhum, ovariana prematura. E tem uma condição que é mais rara, né, mas que a gente tem que sempre se atentar, né, em relação a ela, que é uma condição autoimune, né, que tem o princípio, na verdade, é autoimune, que são anticorpos que o ovário mesmo faz contra os receptores de FSH. A gente chama isso de síndrome da resistência às gonadotrofinas, uhum, que também foi batizada de síndrome de Savage, né? Então, a síndrome uhum, de Savage, ela é quando os ovários são resistentes à ação gonadotrófica. uhum, Então, tem anticorpos ali, né, que bloqueiam o receptor de FSH. E aí, o FSH tenta agir ali e o ovário tá ali, bracinho uhum, cruzado, né? Porque tem anticorpos bloqueando o receptor. É uma euforite isso, né? Então, a síndrome de Savage tem que estar no nosso rol também dos diagnósticos diferenciais aí da amenorreia secundária, né? Quando a gente encontra um hipogonadismo hipergonadotrófico, tá? uhum, Então, é bem importante a gente pensar nisso. Mas assim, o FSH também pode vir baixo, né? A gente uhum, tem o FSH alto, né? Que aí seria o hipogonadismo hipergonadotrófico, mas ele também pode vir baixo, né? A gente pode ter um hipogonadismo hipogonadotrófico. Aí o que a gente tem que pensar? Bom, se é um hipo-hipo, quer dizer que o FSH está bem baixo, né? uhum, O problema é central, não é o ovário. O ovário só não está produzindo o estrogênio porque ele não está sendo estimulado, né? uhum, Então, eu vou ter que ver qual é a causa, se a causa é hipotalâmica ou se a causa é hipofisária, né? Dentre as causas centrais de amenorreia, a esmagadora maioria é hipotalâmica, né? Então, a uhum, gente vai ter aí essas causas comportamentais, como, por exemplo, o exercício físico, né? As atletas, as bailarinas, as ginastas, né? Muito comum, né? Pelos opioides endógenos, elas uhum, fazerem bloqueio do eixo, né? É,
A bulimia é super importante perguntar para a paciente, elas não contam na primeira consulta, é Uhum. uma coisa muito escondida isso, então tem que explicar, olha, aqui a gente é médico, né, a gente tá aqui justamente para te acolher, para te ouvir, para te ajudar, Uhum. né, então se tá provocando vômito a gente precisa saber, né, então pergunta para a paciente isso, né. Sim. Então o cortisol ele faz um bloqueio burral do GNRH, né, a paciente está com um nível altíssimo ali do cortisol, ele vai bloquear, né, por mecanismo neuroendócrino, o GNRH. Uhum. Então, tem que pesquisar a bulimia, né? Eh, a gente já viu, né, se ela não estava com hipotireoidismo e hiperprolactinemia, que são causas Uhum. hipotalâmicas também, né, de amenorreia secundária, né? Então, tem que pensar em todas essas possibilidades, né, quando a gente está investigando a amenorreia secundária. E claro, né, às vezes algumas alterações de peso, né, paciente que emagreceu muito rápido, às vezes elas Uhum. podem fazer também amenorreia secundária hipotalâmica, né, então também é outra coisa que a gente tem que sempre perguntar para nossa paciente. As hipofisárias são mais raras, né, Uhum. mas a gente pode ter, por exemplo, uma paciente que teve um sangramento de causa obstétrica, né, digamos que ela descolou placenta, fez uma atonia uterina, sangrou, 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 sangrou. Essa paciente chocou, né? Uhum. Fez uma hipoperfusão da célula túrcica e necrosou a hipófise, né? A gente chama isso de síndrome de Sheehan, né? Então, a Uhum. síndrome de Sheehan, ela é uma condição que cursa com amenorreia, né? Depois de um sangramento de causa obstétrica. E, na verdade, não é só amenorreia, né? É um panhipopituitarismo que essa paciente faz, né? Uhum. Porque ela vai... Como necrose, a hipófise, ela não produz mais esses hormônios, né? Até para quem está fazendo prova, eu sempre digo assim que uma dica para acertar a questão de prova, quando eles querem falar em Sheehan, né? Geralmente eles dão um caso de uma mulher que teve uma história ruim, obstétrica, assim, descolou placenta, teve que transfundir, né? E desde o parto ela não menstrua mais. E eles botam Uhum. sempre um detalhe no enunciado da questão assim, ó. E também não conseguiu amamentar. Uhum. Por que ela não conseguiu amamentar, né? Porque a prolactina também é produzida na hipófise anterior, né? Uhum. Então ela não vai conseguir amamentar. Então, aí a gente tem que, de fato, pensar, né, numa síndrome de Sheehan que dá esse panhipopituitarismo. Então, essa é uma das causas possíveis aí, né, de amenorreia secundária, principalmente quando ela tem essa história aí de sangramento de causa obstétrica. Mas claro, o FSH também pode vir normal. Assim como o TSH e a prolactina podem vir normais, Uhum. o FSH também pode vir absolutamente normal, né? Aí, com um FSH normal, a gente vai pensar na possibilidade ou da paciente ter uma anovulação hiperandrogênica, né, que é a síndrome dos ovários Uhum. policísticos, né, ou ainda ela pode ter uma causa anatômica de amenorreia, né? Ela pode ter, por exemplo, uma sinéquia, né? Aí a gente vai pensar nessas possibilidades. O mecanismo não é hormonal, né? Aí a gente vai Uhum. pensar em outras causas quando é anatômica, né? Por obstrução. Tudo bem. Acho que deu para para a gente É. mergulhar aí no Tem muitas endocrinologias, possibilidades, né? né? Muitas possibilidades, mas o importante é isso, né? Em Uhum. resumo, é isso. É a gente lembrar desses 4 exames sempre, né? Sempre excluir gravidez primeiro, nunca, né? Uhum. Sair investigando sem antes excluir gravidez, né? Mesmo que a paciente diga, não, mas não tem possibilidade, eu sempre uso Uhum. camisinha. Camisinha falha horrores, né? Uhum. Então, assim, não, mas eu não tô enjoada, não interessa, né? Sim. Tem que sempre excluir gravidez, né? Não dá pra gente tá aí pensando Uhum. né, num adenoma de hipófise produtor de prolactina e não descartar o que é mais comum, que é a Sim. gravidez, né? Então, tem que sempre excluir gravidez e pedir esses 4 Uhum. exames. Esse é o resumo, né? Pedir TSH, prolactina, pedir FSH e pedir o ultrassom transvaginal. E aí a gente vai, né, de acordo com cada um deles aí definir qual vai ser a conduta.